Olá, Jaqueline por aqui para mais uma semana de Descobrindo Romanos. Este livro que tem mudado a história através da vida de homens e mulheres. E hoje vamos direto para o capítulo 10, versículo 12. Abra sua Bíblia e vem comigo. Vamos começar lá no versículo 12 dizendo: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor, o mesmo Quírios, o Senhor acima de todos, é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos que o invocam. Olha que interessante, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E agora ele vem dizer que o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus, todos nós pecamos, todos nós deveríamos ir para o inferno, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é uma etnia específica, não é um grupo específico, é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Isso é tão lindo porque isso chegou até eu e você, que não somos judeus, que não fazíamos parte dessa promessa inicial. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E aqui ele começa uma série de perguntas para nos fazer refletir. O invocar aqui no original é clamar, chamar, adorar. Não é só gritar, o invocar é dar a sua vida inteira. No grego, quando eles usavam o termo invocar uma identidade, eles entendiam que tudo aquilo vinha acompanhado de um monte de coisa. Eu vou chamar, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou entregar a minha vida para ele. Então esse invocar aqui que Paulo está dizendo é nesse sentido completo. Então como invocarão aquele de quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram falar? Olha que interessante. E como ouvirão se não há quem pregue? Isso vale para os dias de hoje. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse trecho aqui que ele está falando é Isaías 52:7, que fala exatamente isso, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Esses são os enviados, aqueles que vão pregar, que vão levar a palavra. E enviados aqui, a palavra no original está muito perto com a palavra apóstolo, que é exatamente essa pessoa que está sendo enviada para pregar. Quando a gente pensa no mundo hoje, nós temos um monte de gente que não creu, que nunca ouviu a palavra e que vai continuar assim se não tiver quem pregue, se não tiver quem seja enviado para pregar. Versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Olha aqui, Paulo está trazendo, esse povo nunca ouviu? Lógico que ouviu, ele vem aqui e ele vai citar Salmos 19:4. E quando a gente olha aqui para esse trecho, que ele fala sobre ter ciúmes, Paulo está citando Deuteronômio 32:21, que diz exatamente isso: provocaram-me ciúmes, e aí eu farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o ciúmes, essa ação aqui no original, era ter desejo de algo, querer algo. Então, Paulo não está colocando num sentido negativo. O que Paulo quer dizer é que esse povo, os gentios, que não eram o povo da promessa, que não eram o povo que estavam buscando aquilo, eles receberam as misericórdias de Deus, receberam as bênçãos de Deus. Agora o povo judeu, olhando para eles, vai desejar aquilo. Então esses ciúmes eram um estímulo ao arrependimento. Somos seres emocionais. Então essa emoção que Deus está querendo causar naquele povo, de olhar aquelas pessoas sendo salvas, vivendo ali no amor de Deus, e que os judeus olhassem e tivessem ciúmes delas. Versículo 20 diz: e Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo eu estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Ele está citando Isaías 65:1 e 2.
E se você pensar nessa figura, Deus estendeu a mão para um povo desobediente e rebelde. É inimaginável falar que Deus está estendendo um povo e o povo não está olhando. Mas é isso que acontece hoje em dia. Deus está disponível, todo aquele que crê vai ser salvo. Deus está à disposição e nós, por muitas vezes, somos desobedientes e rebeldes. Esse trecho de Romanos 10, Paulo está colocando que a salvação está disponível para todos. Todos aqueles que invocarem. Todo aquele que crê, que é aquilo que a gente estudou em Romanos 1, 16 e 17. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça vem pela fé para todos. Não tem diferença entre judeus e gentios. Mas tem um problema. Nem todos respondem ao evangelho. Deus está estendendo a mão, tem gente escolhendo ser desobediente, tem gente escolhendo ignorar. Então, esse trecho nos chama a corresponder a esse chamado. Porque tem gente que está sendo rebelde, mas tem gente que nunca ouviu. Tem gente que nunca ouviu a pregação, tem gente que não entendeu. Então, esse trecho nos chama a um chamado. Nós somos chamados a pregar a palavra. Como crerão sem ouvir? Como ouvirão sem ter quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Que você, nesse dia, possa assumir esse compromisso. Assumir essa responsabilidade. Vença a vergonha. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é poder da salvação para todo aquele que crê. Que você não tenha vergonha do evangelho. Que você possa orar por aqueles ao seu redor que não conhecem a Deus. Aqui em Romanos 10,1 ele fala: o desejo do meu coração e a minha oração. Ore por aqueles que não conhecem a Deus. Essas pessoas têm a chance de serem salvas se crerem, se confessarem com as suas bocas. Que você possa ser esse instrumento para essa pessoa. E talvez você fale: mas eu não sou apóstolo. Mas não se preocupe, porque Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deus busca discípulos, aqueles que vão aprender sobre a sua palavra, que vão conhecê-lo. Nós somos chamados para levar essa palavra, para compartilhar sem vergonha, porque o evangelho é poder de Deus, e fazer discípulos. Esse é o trecho de Mateus 10, o finalzinho de Mateus 10, que você possa essa semana criar coragem, orar pedindo para Deus sabedoria, que você possa digitar aqui nos comentários chamados para anunciar e talvez depois colocar aqui um testemunho daquilo que você pode viver essa semana. Nós somos chamados a anunciar. Tem pessoas ao seu redor que estão caminhando para o inferno, estão presas em vícios, em problemas, em tanta coisa ruim, e Deus é a salvação. Que você possa ser aquele que vai ser enviado por Deus para levar o evangelho a essas pessoas. Nos vemos na próxima. Até mais!